Você já imaginou viver em uma mansão tão exagerada que até parece cenário de filme americano, só que com aquele toque bem brasileiro de ostentação? Hoje vamos abrir as portas, ou melhor, espiar pelas frestas das casas mais absurdas, luxuosas e, claro, extremamente exageradas das celebridades brasileiras. Prepare-se para conhecer imóveis que vão muito além do que a gente imagina como luxo. São verdadeiros palácios particulares, com mais suítes do que hóspedes, piscinas de borda infinita, boates privativas e detalhes que desafiam o bom senso. Tudo em nome do glamour, ou do exagero mesmo. Mas, por trás de tanto brilho, essas mansões também escondem histórias curiosas, de gastos astronômicos a dramas familiares, passando por escolhas questionáveis que fazem a gente pensar: será que vale mesmo a pena? E no final do vídeo, você vai descobrir qual dessas propriedades esconde um detalhe tão inacreditável que faz até os bilionários coçarem a cabeça. Então já se ajeita aí, porque a partir de agora você vai entrar no universo onde o exagero é regra e a moderação definitivamente ficou do lado de fora. Quando se fala em Neymar Júnior, a palavra moderação nunca entra na conversa. E não foi diferente quando o craque decidiu investir em seu novo endereço dos sonhos. Em 2023, Neymar adquiriu não apenas uma, mas 2 mansões vizinhas no exclusivo Morro Santa Terezinha, em Santos, litoral de São Paulo. Um investimento que ultrapassou os 50 milhões de reais, pagos à vista, como quem faz uma compra de fim de semana. E tudo isso por um motivo bem prático, ao menos na lógica de Neymar: não precisar mais usar helicóptero para ir ao centro de treinamento do Santos. Agora ele chega de carro, como qualquer mortal, mas com o detalhe de sair de um palácio particular. E que palácio! São 10 suítes distribuídas em 3 andares, sem contar subsolo e terraço. A garagem comporta mais de 20 carros, o que, convenhamos, ultrapassa com folga a necessidade de qualquer pessoa, mesmo uma estrela do futebol mundial. A área de lazer é praticamente um clube particular. Academia completa, brinquedoteca para os filhos, piscina de borda infinita voltada para o mar, adega climatizada, uma sala de cinema para 8 convidados e um spa que rivaliza com os melhores resorts. O projeto arquitetônico, assinado por Rafaela Bittencourt, é um espetáculo à parte. Vidros gigantes e linhas arrojadas deixam a paisagem natural entrar em cada ambiente. Detalhe curioso: o terreno é tão amplo e acidentado que, se Neymar quiser, ainda pode construir ali seu próprio campo de futebol. Mas, apesar de todo esse cenário de cinema, há uma ironia. O imóvel, por mais impressionante que seja, não possui heliponto. Neymar optou por abrir mão do transporte aéreo, pelo menos por enquanto. Afinal, a nova rotina de astro mais próximo da torcida pede um pouco de, digamos, simplicidade. E claro, tudo isso tem um custo que vai muito além da compra inicial. Embora os valores exatos de condomínio, segurança e manutenção não sejam públicos, especialistas afirmam que os gastos mensais com o complexo são altíssimos, compatíveis com a grandiosidade da propriedade. Resta a dúvida: será que Neymar realmente precisava de tudo isso? Ou será que, no fundo, o exagero faz parte da marca registrada do craque? De uma coisa temos certeza: se você achou tudo isso demais, prepare-se, porque no próximo caso, vamos ver uma rainha da TV brasileira que também sabe muito bem como transformar o luxo em algo digno de contos de fadas tropicais. Se existe alguém que sabe como viver cercada de exageros dignos de contos de fada, é Xuxa Meneghel. E não estamos falando apenas do palco ou das botas brancas dos anos 90, mas sim de suas mansões que marcaram época e deixaram muita gente de queixo caído. Durante anos, a icônica Casa Rosa, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, foi mais do que um endereço.
era praticamente um símbolo da era Xuxa, construída em um terreno colossal de 72 mil metros quadrados, isso mesmo, o equivalente a um quarteirão inteiro. A casa tinha 5 suítes, cinema privativo, no estúdio fotográfico e, claro, uma piscina do tamanho de um lago. O local foi cenário de festas lendárias, como o primeiro aniversário de Sasha em 1999, evento que reuniu celebridades, jornalistas e fãs. Mas, como tudo na vida tem suas fases, em 2007, Xuxa decidiu vender a propriedade, que acabou mudando de mãos em 2010. Hoje, o local segue reformado, sem as iniciais da apresentadora na fachada, mas para sempre carregando a aura de um dos períodos mais extravagantes da televisão brasileira. E como boa rainha, ela não abriu mão do luxo, apenas atualizou o endereço. A nova fase foi marcada pela mansão no condomínio Malibu, na Barra da Tijuca. Com 2.780 metros quadrados de pura opulência, a residência incluía 5 suítes, elevador interno, piscinas interna e externa, estúdio de gravação, cinema, sauna, sala de pilates, quadras esportivas, academia completa, hidromassagem e, como não poderia faltar, um jardim de estilo bucólico. A taxa de condomínio, cerca de R$15 mil mensais, um valor que, para a Xuxa, talvez fosse apenas mais um detalhe, em meio a tanto luxo. Em 2021, ela vendeu a propriedade para a cantora Karina, embolsando cerca de R$46 milhões. Hoje, em uma fase mais discreta, mas nem tanto, Xuxa vive em uma casa menor no mesmo condomínio. Modesta para os padrões dela, a residência de 900 metros quadrados mantém o charme, com estúdio fotográfico, sala de cinema e uma piscina integrada ao ambiente principal. O estilo é mais clean, repleto de tons neutros, vegetação nativa e até um pé de jabuticabeira na sala de estar. Detalhe curioso: boa parte do mobiliário é vegano, refletindo a mudança de estilo de vida da apresentadora. Mas, mesmo com essa proposta mais sustentável, o endereço continua sendo uma ilha de luxo, em plena Barra da Tijuca. E é claro que toda essa grandiosidade tem seu preço. Ainda que sem valores exatos divulgados, sabemos que manter uma propriedade dessas, mesmo mais modesta, continua sendo uma tarefa que exige bolsos muito profundos. Agora, prepare-se, porque a próxima celebridade da nossa lista decidiu levar o exagero a outro nível, criando uma verdadeira fortaleza do luxo no interior paulista. E, como em toda boa história brasileira, o roteiro acabou virando um drama de tribunal. Ana Hickman sempre foi conhecida pelo estilo impecável, pela elegância e, claro, por sonhar grande. E foi exatamente esse sonho que ela transformou em realidade quando construiu sua gigantesca mansão em Itu, interior de São Paulo. Um verdadeiro império pessoal, erguido ao longo de anos, com suor, planejamento e muito investimento. A propriedade é tudo, menos modesta. São 6.100 metros quadrados de terreno, com uma casa principal de 1.600 metros quadrados, divididos em 3 andares interligados por um elevador panorâmico. A mansão possui 9 suítes, incluindo uma suíte master de 240 metros quadrados, com SPA particular e closet blindado. Isso mesmo, blindado. Afinal, segurança nunca é demais quando o assunto é ostentação. E as extravagâncias não param por aí. No quesito lazer, a mansão é praticamente um resort privado. Sala de jogos, brinquedoteca, sala de cinema, adega, sala de ginástica, escritório, tudo planejado nos mínimos detalhes. Na área externa, a piscina de raia, com 25 metros, divide espaço com outra piscina aquecida e bar molhado. Isso sem contar o jardim com lago particular, boate privativa para 120 pessoas, salão de festas para até 150 convidados
e até uma casa na árvore para o filho. Para completar o cenário, o imóvel conta ainda com canil, horta, gerador próprio e um sistema de automação completo, que faz a casa parecer saída de um filme futurista. Mas, como toda boa história de luxo brasileira, a reviravolta veio em 2024, quando Ana decidiu colocar a propriedade à venda por R$ 40 milhões. E aqui começa um enredo digno de novela. A disputa judicial com o ex-marido, Alexandre Correia, acabou travando a venda da casa, que permanece congelada no tempo à espera de uma definição judicial. Hoje, a mansão continua impecável, mobiliada e pronta para receber visitantes, ou pelo menos estava, antes de a justiça suspender qualquer negociação. O custo mensal de manutenção, embora não revelado oficialmente, é calculado como altíssimo, dado o tamanho da propriedade e o padrão dos serviços exigidos. E assim, o que começou como um sonho de família virou um impasse milionário, com direito a processos, manchetes de jornal e a eterna dúvida: será que no fim das contas todo esse exagero valeu a pena? Mas segure firme, porque a próxima história mostra que até quem está acostumado com cifras bilionárias pode cansar de tanto luxo. Vamos agora para o apartamento de um dos apresentadores mais icônicos do país e um estilo de vida que prova que, às vezes, exagero também pode ser sinônimo de solidão. Fausto Silva, o eterno Faustão, sempre foi sinônimo de superlativos. Afinal, ele não faz nada pela metade. E quando decidiu mudar de endereço, claro, não poderia ser diferente. Em 2019, o apresentador deixou sua famosa mansão no Morumbi, em São Paulo, avaliada em cerca de R$ 40 milhões, para se instalar em um triplex cinematográfico nos Jardins, uma das regiões mais nobres da capital paulista. Mas engana-se quem pensa que o novo lar seria mais discreto. Estamos falando de um apartamento que ocupa nada menos do que 3 andares inteiros de um prédio de arquitetura neoclássica. São aproximadamente 1.413 metros quadrados distribuídos em 25 cômodos. Isso mesmo, 25. Um verdadeiro labirinto de luxo em plena cidade. A residência conta com 5 suítes generosas, uma sala de estar digna de eventos de gala, biblioteca particular e uma varanda que oferece uma das vistas mais privilegiadas da cidade, voltada diretamente para o Jockey Club. É o tipo de imóvel que parece ter sido desenhado para quem gosta de olhar a cidade de cima, literalmente. Nos andares superiores, Faustão tem à disposição uma área de lazer privativa com piscina aquecida e um espaço gourmet completo. Tudo isso sem contar com os benefícios do prédio, que oferece academia, salão de festas e segurança reforçada. O imóvel foi avaliado em cerca de R$ 35 milhões na época da mudança. E, como não poderia deixar de ser, as taxas de condomínio e o IPTU são dignos do padrão Jardins, embora os valores exatos permaneçam discretamente fora dos holofotes. Curiosamente, apesar de toda a grandiosidade, dizem que Faustão é bastante reservado em seu novo lar. Raramente utiliza as áreas comuns do edifício e prefere manter sua rotina longe dos olhos dos vizinhos. Uma escolha que reforça o contraste entre o luxo escancarado e a privacidade quase obsessiva. E aqui fica a reflexão: será que, no fundo, mesmo os gigantes da TV nacional acabam percebendo que tanto espaço assim pode virar mais um cenário silencioso do que um verdadeiro lar? Mas não se acomode ainda, porque, para fechar este desfile de exageros, vamos até a Bahia, onde uma estrela da música brasileira prova que o conceito de simples pode ter um significado bem diferente quando se trata de celebridades. E para encerrar esse desfile de exageros, com aquele toque de charme baiano, chegamos à casa de praia de Ivete Sangalo, na Praia do Forte, Bahia.
Um refúgio que, à primeira vista, pode parecer mais modesto perto das outras propriedades que vimos até agora. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para perceber que, quando se trata de luxo, até o simples de Ivete é, na verdade, um espetáculo à parte. Projetada pelo renomado arquiteto Alberto Bolzico e decorada com o olhar cuidadoso da própria sobrinha de Ivete, a arquiteta Bárbara Beccatini, a casa ocupa cerca de 544 metros quadrados em um terreno de 800 metros quadrados. O projeto segue um estilo aberto, integrado, com ambientes que transbordam aquela energia acolhedora que só a Bahia tem. Mas, claro, sem abrir mão do conforto e da sofisticação. A sala de estar, a cozinha e a sala de jantar compartilham o mesmo espaço amplo, decorado em tons neutros, verdes suaves e azul marinho, criando uma harmonia visual que conversa com a natureza ao redor. A piscina privativa, com vista direta para a sala de jantar, é o ponto alto da casa, um convite para os longos dias de verão baiano. Um detalhe que chama a atenção é o cuidado com a segurança, especialmente para as crianças. A reforma incluiu portões protetores nas escadas e em áreas elevadas, mostrando que, mesmo em uma mansão, o conforto da família vem em primeiro lugar. Os acabamentos trazem o charme local, como o mármore bege da Bahia e o artesanato típico, que preenchem cada canto da casa com identidade. Os quartos e suítes foram projetados para receber com conforto a família e os amigos, embora o número exato permaneça um segredo bem guardado. Sem heliponto, sem salas de cinema particulares ou boates escondidas no porão. A mansão de Ivete é de fato mais pé no chão quando comparada às outras que vimos hoje. Mas não se engane, o imóvel é um dos mais cobiçados da Praia do Forte, uma das regiões mais exclusivas do litoral baiano. Casas semelhantes são avaliadas entre 2 e 6 milhões de reais, e mesmo sem cifras exatas da propriedade da cantora, sabe-se que trata-se de um patrimônio valioso. É aqui que Ivete constrói memórias afetivas, grava transmissões ao vivo e celebra momentos em família. Um luxo mais discreto, mas ainda assim, muito distante da realidade da maioria dos brasileiros. E agora que você conheceu todos esses exemplos de exagero, uns mais escancarados, outros mais discretos, fica a pergunta: será que todo esse luxo compensa? Ou no fim das contas, ele se transforma em cenários vazios que mais parecem museus de ostentação? Fica o convite para você pensar e comentar aqui embaixo. Depois de visitar essas verdadeiras fortalezas de luxo das celebridades brasileiras, uma coisa fica clara: quando o assunto é exagero, criatividade não falta. Vimos mansões que mais parecem parques temáticos, imóveis que viraram cenários de disputas judiciais, apartamentos que são maiores do que muitos hotéis 5 estrelas e até casas de praia, que mesmo vendidas como simples, estão em endereços onde poucos podem sonhar em pisar. Mas por trás de tanto brilho fica a reflexão: será que todo esse luxo realmente traz mais qualidade de vida? Ou será que, em muitos casos, acaba virando um fardo escondido atrás de portões blindados? E eu te pergunto, se você tivesse a chance de morar em uma dessas mansões, aceitaria o desafio? Ou já te deu aquele calafrio só de imaginar a conta de manutenção chegando todo mês? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Qual dessas casas você achou a mais absurda? E qual delas, mesmo com todo o exagero, você encararia sem pensar 2 vezes? Aproveita e já deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos explorar um universo ainda mais ousado: as celebridades que tentaram ser donas de ilhas particulares e acabaram transformando o paraíso em pesadelo. Nos vemos lá!